Trabalhe em um ambiente onde o ruído é excessivo, mas a empresa fornece EPI. Tem o direito à insalubridade? Se você trabalha em um ambiente onde o ruído é excessivo e mesmo que você use a proteção auricular, você pode receber o adicional de insalubridade. O STF tem um entendimento de que o ruído excessivo ele causa danos à sua saúde que vão muito além da perda de audição. Portanto, o EPI, neste caso, ele reduz o som, mas não afasta os outros danos à sua saúde. Então, se você trabalha em um ambiente onde o ruído é excessivo e mesmo que esteja utilizando o EPI, você tem direito a receber o adicional de insalubridade. Esse vídeo que você acabou de ver foi postado no Instagram por um advogado trabalhista. Ele afirma que o trabalhador que está exposto a ruído acima do limite de tolerância tem direito a receber o adicional de salubridade, mesmo com o uso do EPI eficaz, por aplicação do tema 555 do STF. Se você fizer uma breve pesquisa, você vai ver que tanto a primeira instância, as varas de trabalho, os TRTs e pelo menos 3 turmas do TST, Tribunal Superior do Trabalho, estão aplicando exatamente este entendimento. Ou seja, o LTCAT já não valia nada, mesmo seguindo rigorosamente o que está no Decreto 3048, apurando a efetiva exposição, segundo o artigo 64, já não valia nada. A Receita Federal dizia, não quero saber, tem que pagar o adicional. Agora, o que não vale nada, é o laudo de insalubridade, mesmo seguindo rigorosamente o que está na NR15. E sabe de quem é a culpa? É sua. O culpado é você. Você, que é higienista ocupacional, está há mais de uma década falando sobre a eficácia do EPI, sobre transmissão óssea do ruído, que isso é científico, sobre a capacidade dos EPIs protegerem a audição do trabalhador. Você que é engenheiro de segurança e falou para a sua empresa contratar um laboratório famoso para fazer um mapa de ruído, depois fazer uma dosimetria MIRI e ainda fazer uma avaliação para provar o tempo de vida útil do EPI no canal auditivo do trabalhador. Você, advogado empresarial, advogado tributarista, que está há mais de uma década tratando do ARE 664335 sem nunca ter aberto o processo, sem nunca ter lido a inicial do INSS, sem nunca ter lido a manifestação do Ministério Público Federal sobre o tema que o INSS levou, que não era eficácia do CPI. Você que não leu os votos dos ministros sobre o conflito, o suposto conflito constitucional que o INSS apresentou na inicial. Você, a culpa é sua. Você que lê a segunda tese do tema 555 e afirma que é sobre direito previdenciário, sobre a questão da prova no direito previdenciário. Você que afirma que o STF disse que a declaração do empregador no âmbito do PPP não tira o direito à aposentadoria, sobre a eficácia do EPI, não tira o direito à aposentadoria especial na exposição a ruído. Você que afirma que é porque a empresa tem que apresentar as fichas de EPI, é porque a empresa, a simples declaração não basta. É uma coisa absurda, porque por que não basta para o ruído, vai bastar para os outros? Óbvio que não tem nada a ver com ficha de EPI. Você que não estuda, você que não estuda o processo, você que está tratando dele há anos e anos sem nunca ter lido nada desse processo. Nada. Nunca abriu, nunca leu, não sabe o que cada um falou. Ouviu dizer, um falou A, outro falou B. Ah, mas não sei quem foi lá e botou EPI no ouvido do ministro. O ministro tal falou que se um dia tiver tecnologia, mas a tecnologia do EPI evoluiu, sem nem saber do que está falando, sem nem saber do que o ministro estava se referindo, sem nem saber a fundamentação das teses, sem nem perceber que a fundamentação técnico-científica do tema 555 são os efeitos extrauditivos, exatamente o que o advogado trabalhista falou no vídeo que você viu lá no início. Simples. E tem mais.
Os efeitos extrauditivos estão na legislação brasileira, lá no anexo 2 do Decreto 3.048 e também na lista de doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde. O ruído é associado a infarto do miocárdio. O ruído é associado a problemas nas cordas vocais. Dá para entender, né? Ambiente ruidoso, forçando muita voz. O ruído é associado a transtornos alimentares e do sono. E não sou eu que estou dizendo isso, é a legislação. Mas não vamos tratar disso, né? Está todo mundo dizendo que a eficácia do EPI, está todo mundo dizendo que os ministros do STF não entendem nada porque falaram de transmissão óssea, que isso é anticientífico, porque a autoridade do ruído, a maior autoridade brasileira do ruído, falou que isso não existe, que é só a partir de 115 decibéis. Isso é anticientífico. Você só não lê o processo quando fala do infarto, quando fala do transtorno psicológico. Você só não leu a lista de doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde, que associa pressão sonora excessiva a burnout, as diversas doenças do CID-F. Como é que se ignora isso? Existe sim vedação para o pagamento do adicional da aposentadoria especial e também para o pagamento do adicional de salubridade. Existe vedação sim, no caso adicional da aposentadoria especial, na Constituição e no Código Tributário Nacional. E no caso adicional de salubridade, no primeiro enunciado da súmula 448 do TST, porque os efeitos extrauditivos não estão no regulamento da Previdência Social, então não são fato gerador do tributo. E os efeitos extrauditivos não estão na NR15, então não são considerados insalubres pelo Ministério do Trabalho. Existe vedação, mas veja que é uma discussão puramente jurídica, não é discussão sobre eficácia do EPI. No adicional, uma discussão constitucional e tributária. O Poder Judiciário alterou o fato gerador, ampliou, alterou, mudou, criou? Não pode. E no caso do adicional de salubridade, a vedação é na súmula 448 e é uma discussão jurisprudencial. Se o Ministério do Trabalho não considerou insalubre atividade em que o trabalhador está exposto aos efeitos extrauditivos do ruído, não é a jurisprudência, não é o TST, nem a primeira instância, nem o TRT, que podem considerar, que a própria súmula 448 veda esse tipo de situação. Mas você só consegue entender isso estudando. Tem que estudar, parar de falar sobre um assunto sobre o qual você não estudou, parar de falar de um processo sobre o qual você nunca leu. Nunca leu, sempre leu a interpretação equivocada dos outros. Parar de dizer qual é a empresa teve sucesso com essa tese, porque isso não é sobre tese, isso é sobre o entendimento real sobre o que está no ARI 664335, sobre o que está na legislação, na Constituição, no Código Tributário Nacional, e sobre a realidade das coisas, independente de alguma empresa ter apresentado isto ou não, ter tido sucesso ou não. E eu posso garantir que se as empresas, os profissionais das empresas, estudarem o ARI 664335, no caso adicional da aposentadoria especial, toda a defesa para derrubar os autos de infração da Receita Federal estão no próprio ARI. Nas palavras dos ministros, eles já decidiram sobre o adicional. Eles já decidiram no ARI 664335 sobre o financiamento da aposentadoria especial. Você não sabe porque você não leu. Os ministros do STF já decidiram sobre o adicional neste caso, por incrível que pareça. Mas como ninguém viu? Bom, 1.100 páginas, né? 1.100 páginas, quem vai perder tempo lendo, né? Quem vai perder tempo fazendo um curso, né? Poxa, principalmente se alguém que disse algo contrário ao que está todo mundo dizendo, também não vale nem a pena, né? Vamos continuar repetindo. Só que aquilo está sendo dito por todo mundo, vamos continuar repetindo. Só que agora não é só o adicional, não é só a grande empresa. Está batendo na porta de todas as empresas brasileiras. Agora, pelo adicional de insalubridade.